Boa noite a todos. Me deram o final da novela. Bom, quem tem acompanhado as últimas 3 semanas, esse mês nós fizemos uma homenagem a essa obra incrível de Paulo Estevam, que foi psicografada pelo Chico, ditada por Emmanuel. E eu vou trazer hoje aqui os 5 últimos capítulos, né? Que é Peregrinação e Sacrifícios, as Epístolas, Martírio em Jerusalém, O Prisioneiro do Cristo e Ao Encontro do Mestre. Preciso ainda da minha colinha, hoje eu colocou o computador aqui, mas eu trouxe meu caderno. Mas eu gostaria de fazer uma observação sobre essa obra, que eu também já tinha lido anteriormente, mas eu tinha lido, assim, como o Juliano falou, como romance, né? Eu não tinha percebido a grandeza que é essa obra, o tanto de aprendizado que essas páginas trazem para a vida da gente. E até um pouquinho antes, eu falei até para o Juliano e para o Ivens, eu acho que, no começo do ano, quando eu aceitei essa palestra, brinquei, acho que nem fui eu que aceitei, porque eu não sei onde eu estava com a cabeça quando aceitei um negócio desse. Hoje eu percebo que eu estou estudando o Paulo Estevam desde abril, e estudando obras complementares para me ajudar. E eu percebo que essa obra me trouxe de volta, me colocou no trilho, sabe? Estava andando meio fora do trilho. Então, para mim, foi para isso que serviu. E, dentro disso, diferente do que o Francisco, o Douglas e o Ju trouxeram nessas 3 semanas, eu quero tentar passar para vocês, né, depois de assistir milhões de palestras do Haroldo Dutra também, estou até íntima dele já, só que ele não me conhece ainda, um pouco do que essa obra me despertou. Tá? Então, esse vento vai me atrapalhar. Meu caderno. Obrigada. É assim mesmo. Vou pegar o caderno, que acho mais fácil. Ao vivo é assim. Vamos lá. E se hoje nós vamos falar de peregrinação, nós vamos falar de uma peregrinação de alguém muito especial. O vaso escolhido por Jesus. E, graças a ele, hoje nós estamos aqui, falando de Cristo, podendo crescer, podendo falar abertamente que somos cristãos, sem as dificuldades que ele e os outros apóstolos passaram no momento. Mas o mais importante é a gente lembrar que ninguém se desloca sem transformação. Bom, falar das cidades que Paulo visitou, dos corações que ele alimentou com o Evangelho do Cristo, das igrejas que ele fundou, vamos falar um pouco. Mas o mais importante, nós vamos falar aqui que Paulo não se movimentou em vão. E, pelo menos no começo dessa peregrinação dele, Paulo não suspeitava que o Cristo peregrinava em seu interior. Muitas vezes arrumando a terra, acalmando o seu íntimo, trabalhando, colhendo os frutos que davam aos poucos.
muitas vezes arrancando as ervas daninhas que se alimentavam, plantando, colhendo, a ponto de nós percebermos que a maior viagem que Paulo fez foi a viagem interior. Então, seria bem mais fácil para mim, pelo menos, principalmente porque eu sou ainda aprendiz de palestrante, ter feito uma apresentação, eu até fiz, mas desisti dela, e passar aqui para vocês todos os lugares pelo Mediterrâneo, por onde ele passou, todas as igrejas que ele fundou, todos os corações que ele plantou a boa nova do Cristo. Mas vocês sairiam daqui hoje, principalmente quem acompanhou as palestras nas últimas semanas, se perguntando: o que eu tenho a ver com peregrinações feitas há mais de 2000 anos? O que minha vida hoje tem a ver com a vida de Paulo? O que isso pode ter a ver com o meu momento com o Espírito Eterno hoje? E eu posso afirmar para vocês que eu descobri que nós, assim como Paulo, somos peregrinos da evolução. Assim como Paulo fez há 2000 anos atrás, nós estamos agora nessa jornada espiritual gigantesca, com lutas, batalhas diferentes da dele, graças a Deus. Encontrando pessoas, vidas cruzando os nossos caminhos, vidas mexendo com o nosso íntimo, Deus colocando pessoas para que trabalhemos as nossas deficiências, as nossas limitações, surpresas que, assim como Paulo, nós encontramos no nosso caminho também. Estamos, às vezes, no momento da vida bom, estabilizados, achando que sabemos o que vai acontecer no nosso futuro. E aí, quando menos espera, o nosso parceiro desencarna, vai para o mundo espiritual, e nós precisamos recomeçar. Ou um filho fica doente, ou nós mesmos ficamos doentes, perdemos a estabilidade financeira, né? Porque a gente, às vezes, esquece que a situação financeira que nós vivemos, o ambiente familiar que nós estamos, esse meio que nós convivemos, isso tudo está ligado a uma existência de muitas vidas. E é sobre essa peregrinação que nós vamos falar hoje. As cidades que Paulo visitou, as igrejas que ele fundou, foram importantes? Foram. Mas esse é um detalhe, pelo menos no meu ponto de vista, dessa obra. Porque, assim como Paulo, nós estamos peregrinando a existências, tentando encontrar o rumo, sabe, o nosso caminho. E a vida vai acontecendo, vai se desdobrando, e nós vamos, aos poucos, entendendo qual que é o nosso propósito aqui. E assim foi com Paulo também. Paulo não entendeu logo no começo qual que era o propósito, o que o Cristo queria dele. Ele teve que aguardar, ele teve que ter muita calma, ele teve que entender que nem sempre as coisas saíam no momento e do jeito que ele queria. Mas se vamos falar, voltando a Paulo, das peregrinações dele, vamos falar dos momentos mais marcantes, né, dessa luta de Paulo. Poderíamos começar por Damasco, quando ele encontra com Cristo, mas não. Nós vamos começar com Paulo criança, sendo educado e acompanhado por 2 pais zelosos, 2 pais amorosos, que só queriam o bem de Paulo.
O pai de Paulo olhava para Paulo e via nele um doutor da lei. Via um potencial, alguém que seria um líder político da nação israelita. E nós fazemos a mesma coisa que os pais de Paulo, né? Principalmente nós mães, mas os pais também. Nós gostaríamos muito de saber, eu que tenho filho pequeno, qual será o futuro dos meus filhos. E se eu pudesse escolher, né, qual caminho que ele deveria percorrer. Mas, assim como os pais de Paulo, principalmente o pai, essa decisão não está na nossa mão, e sim na mão de Deus. Então, o pai queria e via que Paulo tinha o potencial para ser um doutor da lei. Mas jamais passou pela cabeça dele que Paulo seria o maior contribuidor para expandir o evangelho do Cristo pelos 4 cantos do mundo. E isso só mostra para a gente que quem dirige a nossa vida é Deus. A gente acha que é a gente. E se estamos falando de peregrinação, eu digo uma coisa para vocês. A vida nos dá peças de quebra-cabeça. E nós temos que ter muita sensibilidade para guardar essas peças, porque, às vezes, uma peça que a gente recebe hoje, só vamos utilizá-las daqui a 30 anos. Paulo recebeu a melhor educação nas escolas gregas. Nasceu em Tarso. Foi educado por um dos maiores filósofos das escolas gregas. E que peça é essa que Paulo recebeu? Através dessa educação, Paulo foi capaz de falar pelo mundo através da língua grega. Essa educação transformou Paulo numa mente universal, porque o evangelho do Cristo é universal. Nós não podemos achar que o evangelho do Cristo é só para a terra. Ele era capaz de falar a mesma coisa de 100 maneiras diferentes. Tudo dependia com quem ele estava conversando e que coração que ele gostaria de atingir. Que versatilidade de Paulo, né? Mas ele também foi capaz de interpretar as Escrituras do Velho Testamento como ninguém, até o momento, tinha conseguido. Porque, quando jovem, teve ao seu lado, pela bondade de Deus, Gamaliel. Gamaliel, que era um dos mais sábios filósofos, não sei como é que se falava naquela época, doutor da lei, ficou ao lado de deu toda a instrução religiosa para Paulo. E acrescentou na vida de Paulo a capacidade de tirar o espírito da letra. Porque muitos são capazes de fazer a interpretação. Nós fazemos, às vezes, a interpretação do Novo Testamento ao pé da letra. Né? Mas as Escrituras nos pedem que façamos ao contrário. O Evangelho nós precisamos ler com o coração, não com o intelecto. E isso Gamaliel ensinou para Paulo. E aí, pensando nisso, eu pergunto para vocês, porque eu fiz essa pergunta para mim. Quais foram as peças de quebra-cabeça que nós recebemos no decorrer de toda a nossa vida? Nessa existência, porque as outras nós não lembramos. Que peças que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos amigos, das pessoas que nos acompanharam nessa jornada? Será que nós tivemos a sensibilidade de guardá-las e utilizá-las no momento certo?
Será que, de repente, esse momento não passou e nós não sabíamos o que fazer com essas peças? Porque, às vezes, nós recebemos peças e a vida parece que não faz sentido. Que estamos no ambiente de trabalho, que nós não nos conectamos com ninguém. Ou até numa família, parece que nós não pertencemos àquilo. Nós recebemos, às vezes, instruções e temos qualidades que nós não sabemos como utilizá-las. O que a vida está me mostrando com essa pessoa? Por que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo nesse trabalho? Eu não estou conseguindo entender. O que Deus quer de mim? Será que nós não estamos tentando utilizar as peças num momento diferente? Voltando a Paulo. Paulo, quando jovem, foi um atleta. Vocês sabiam? Um atleta forte, vigoroso. Ou, se fosse hoje, ele seria Ironman, certeza. Mas, na época, ele foi um corredor de biga. Aí o negócio fica mais confuso ainda, né? Que peças aparentemente desconectas. Uma criação com os pais zelosos, Gamaliel, aprendeu, cresceu, teve o ensino das escolas gregas. Agora, o que o vaso escolhido por Cristo precisou ter formação de atleta? Aonde entra tudo isso? Se a gente for só se apegar a esses detalhes e não percorrer toda a vida de Paulo, nós vamos perceber que, se Paulo não tivesse formação de atleta, ele não teria conseguido caminhar a metade das peregrinações dele, que foram muitos, milhares de quilômetros a pé. Noites incansáveis, sem dormir. Foi açoitado, caminhou naqueles desertos debaixo de sol escaldante, comendo frutas silvestres. Naufragou mais de 3 vezes. Um atleta. E talvez, se nós nos encantamos, né, com esse lado de vigor, de bravura de Paulo, nós não percebemos as pequenas facetas disso tudo. É que Deus gosta da diversidade. Vamos pensar em Paulo e nos outros apóstolos. Cada um com uma característica diferente. Todos diferentes. Cada um com um trabalho diferente no apostolado. Porque é isso, que Deus gosta dessa mistura, desse compartilhamento. Foi o que até falei mais cedo. Onde tem diferença, tem fraternidade. E é isso que Deus quer. Mas, voltando para Paulo, ao lado desse homem bravo, forte, às vezes até ríspido, Deus coloca Abigail. Abigail era a doçura sobre-humana. E nós pensamos assim, nos tempos de hoje, principalmente, que a gente muitas vezes acredita que a força convence muito mais do que o amor. A força, e às vezes a gente acredita que a estupidez é capaz de convencer mais que o amor. Só que nós esquecemos que muitas vezes o amor avança por quilômetros, onde a força já parou há muito tempo. E com doçura, com ternura, com amor, nós somos capazes de convencer 10, 15, 1 milhão de pessoas. E com amor nós não conseguimos isso.
Vocês sabiam que Cristo tinha... Não sou eu que estou falando. Isso daí foi o Haroldo que falou. Que ele pesquisou em algum lugar. Almas femininas, ele tem. Almas femininas o auxiliando. Então, estamos em vantagens. Porque o coração de mãe, principalmente, é capaz de fazer o que Abigail fez, de provocar uma intervenção, através de oração e do amor, mas do amor puro, o amor verdadeiro. E quando Paulo já estava cansado, no começo da peregrinação, adormeceu numa caverna, e Abigail percebe que ele está naquele estado de entrega, de desânimo, vai até ele, lembrando que Abigail já havia desencarnado, e fala: por que desanimas, se a luta mal começou? Então, ela, com toda a doçura e todo amor, lhe dá as diretrizes da vida dele. Porque tudo que Paulo tinha de conhecimento, as armas que ele tinha, que ele defendia, as leis mosaicas, não estavam servindo para o Evangelho do Cristo, que é diferente, que é o Evangelho do amor. E para Paulo seguir adiante, ainda reforçou: não desista, porque eu estou te esperando. E aí eu pergunto: quantas promessas nós fizemos antes de reencarnar? Quantos corações será que nós deixamos do outro lado de lá? Com a promessa de que seríamos diferentes, que iríamos vencer, que tentaríamos ser as melhores pessoas, que iríamos reencarnar de um jeito, mas que voltaríamos de outro. Fizemos muitas promessas. Paulo também fez. Paulo prometeu para o Cristo que seria melhor, prometeu para Abigail, prometeu para Gamaliel, prometeu para Estevão que ele seria melhor. E, no meio dessa promessa toda, foi quando ele proferiu aquela frase que todos nós conhecemos: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal... E nós também. E não devemos nos culpar por isso, porque isso mostra que estamos no caminho. Essa é a verdadeira batalha do peregrino que somos. A luta de errar, acertar, errar novamente, acertar. Porque só não erra quem fica de braços cruzados, parado. E lá adiante, Paulo conseguiu. Paulo conseguiu ser o melhor Paulo que ele pôde ser. E nesse momento, ele também proferiu aquela frase que nós conhecemos: já não sou quem vive, e sim o Cristo que vive em mim. E será que nós estamos sendo melhores? Se analisarmos as nossas vidas há uns anos, 5, 10 anos atrás, será que nós melhoramos como pessoa? É isso que nós temos que perguntar para nós mesmos, todos os dias. Porque essa que é a nossa peregrinação, como a de Paulo. Não é essa minha peregrinação que eu venho de Maresias para cá. Essa é fácil. Nem ficar aqui falando. É a peregrinação interior que eu tenho que fazer para me livrar das minhas má tendências, dos meus comportamentos que não servem mais, para eu me renovar. Tomar um golinho de água.
Voltando a Paulo. E lá a história continua. E aquele que foi apedrejado por ele, que morreu embaixo dos seus olhos, volta, Jesus coloca do seu lado para ser seu mentor. Estevão. Estevão compartilhou 30 anos de peregrinação e crescimento junto com Paulo. Dá para entender isso? Eu não consigo entender. A única coisa que eu entendo com isso é que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas existem vidas que estão entrelaçadas com as nossas. E por mais que a gente tente se livrar dessas pessoas, a gente não consegue. Não conseguimos nos livrar. Deus e Jesus, de um jeito ou de outro, coloca sempre as mesmas pessoas em nossas vidas. Outrora como marido, outrora como filho, como companheiro de tarefa, eu não sei. Então, vamos pedir desculpa para o vizinho, para a mãe, para o filho, porque, olha, a gente não consegue se livrar desses laços. E eu não sei se vocês sabem como as epístolas foram escritas, mas Paulo tinha uma aflição interna, porque ele conseguiu fundar muitas igrejas e não estava dando conta de, lógico, sozinho, de estar em vários lugares, e as igrejas cobrando muito a presença física dele, e ele ficou naquela angústia que a gente fica de tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não dar conta. E ele estava muito, muito, muito mesmo triste. Cristo apareceu para Paulo e falou e sugeriu que ele escrevesse cartas para cada igreja, que são as famosas epístolas, e que em alguns momentos ele estaria, o Cristo pessoalmente, ditando as cartas para Paulo, ou então usando Estevão como, né, médium, ou trazendo a palavra direto do Cristo para Paulo. Então, olha a importância, não sei se vocês já leram as epístolas de Paulo no Evangelho. Olha a importância dessas cartas. Cartas do Cristo para nós. Cartas que foram escritas por Lucas e outras pessoas. Por Lucas, mais outros companheiros de Paulo, auxiliando até no trabalho mediúnico, porque Paulo tinha também suas inseguranças, como nós, de não dar conta, de não estar o tempo todo conectado com Cristo. Imagina, conectado com Cristo. E não consigo nem imaginar. Então, ele fazia, você me ajuda, Barnabé, eu preciso de você. Então, assim, todas as epístolas foram escritas por Lucas, com exceção a uma, que eu também acho importante falar, e justamente essa, que foi a única escrita pelo próprio Paulo, é a única que as igrejas não reconhecem como sendo dele, que foram as cartas aos Hebreus. Porque Paulo tinha uma amargura muito grande por não ter convencido o povo de Jerusalém que o Cristo era o Messias. Então, no livro, o Emmanuel relata que Paulo foi pego pelos colegas, pelos discípulos, chorando muitas vezes, escrevendo essas cartas com profunda dor no coração, por não ter conseguido fazer com que as pessoas o compreendessem. Mas, vamos lá. E nós aqui, voltando a falar de Estevão e de Paulo, e eu fico pensando, né? Onde estarão as minhas vítimas?
né? Provavelmente dentro de casa. Acredito que até aqui na casa espírita, né, Jesus falou, vou colocar um vítima e algoz trabalhando para mim, porque assim eu acredito, porque a gente arruma umas encrencas na casa espírita também, né? Então não é por acaso. Alguma coisa tem. E não sei se vocês sabem, mas na história do Evangelho tinham 2 apóstolos que não se olhavam. Gente, olha, os apóstolos, eles eram gente como a gente. Tiago menor e Paulo não se suportavam. Tiago menor ficou com Simão Pedro na Igreja do Caminho, em Jerusalém. E Tiago, quando Simão foi preso, quando Francisco, acho que foi Francisco que trouxe aqui, não, foi você, né? Simão Pedro foi preso. Tiago não foi porque Tiago estava de joelhos com a Torá. Douglas, com a Torá, né, com o Velho Testamento, com as Escrituras lá. E os juízes do Sinédrio falaram, não, ele é judeu mesmo, então vamos deixar ele aí. E Tiago passou muito tempo nessa briga, porque ele era a favor da circuncisão, ele tinha ainda alguns dogmas que ele não conseguia se libertar, né? E Paulo, ele era como eu e o Francisco, vou incluir o Francisco nessa roubada. Paulo, ele era assim, ele era uma emoção, né? Ele não aceitava, quando ele mudou, ele queria que todo mundo fosse igual a ele. Então, ele não aceitava o jeito de Tiago. Então, ele saiu de Jerusalém com essa impressão horrorosa de Tiago. E nós fazemos isso também. Nós temos uma experiência ruim com uma pessoa e nós ficamos cristalizados nisso, nessa experiência ruim que nós tivemos com essa pessoa. E nós nos esquecemos que as pessoas mudam, assim como nós mudamos, né? E que Deus, o tempo todo, nos dá a oportunidade de renovar, que nós precisamos renovar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Paulo fez a mesma coisa. Teve uma experiência ruim com Tiago, fotografou essa experiência ruim que ele teve e ficou com essa foto de Tiago aí por quase 30 anos. E então Paulo, o sonho de Paulo era ir para Roma. Estava com tudo certo para ele ir para Roma. Toda a passagem comprada, passagem não, porque não tinha passagem, porque ia a pé mesmo, mas com tudo organizado. Já tinha escrito lá a carta aos Romanos, falando que ele ia chegar, e falando toda a boa nova, tal. E o que acontece? Poucos dias antes dele ir, ele recebe uma carta da igreja de Jerusalém. Carta de quem? De Tiago. Imagina, você está com a viagem marcada, o seu desafeto te manda uma carta uns dias antes. Ele já deve ter olhado assim, meu Deus, o que esse Tiago quer, né? Leu uma carta que pedia socorro, precisava urgente de Paulo lá. Só que, nesse momento da peregrinação, Paulo ele já havia aprendido a submeter a sua vontade à vontade do Cristo. Então, como nós fazemos hoje, Paulo vou abrir o Evangelho. Abriu os pergaminhos e, consultando o Evangelho, olha a passagem que apareceu para ele. Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Aparece umas coisas assim para a gente, né? Só que a gente ignora. Né? Finge demência e faz o que quer. Paulo, não. Paulo cancelou a viagem para Roma, voltou para Jerusalém. E quando Paulo chegou em Jerusalém, encontrou Tiago. Tiago já era um senhor de idade, de cabelo branco. Tiago começou a contar toda a batalha que estava sofrendo, as lutas que estava enfrentando, as dificuldades financeiras, que eram muitas, até porque as igrejas onde Paulo passava eram igrejas mais ricas, né?
E, principalmente, as dificuldades com o Sinédrio, né? Porque tinha começado uma perseguição muito grande do Sinédrio. E o Tiago praticamente falou assim: olha, Paulo, você é o apóstolo dos gentios, e eu sou o apóstolo dos judeus. Porque, se não fosse eu na Igreja do Caminho, provavelmente a igreja já teria sido devastada. E, provavelmente, Paulo, você nem conheceria a Boa Nova. Isso é verdade, porque Tiago fazia o papel de político, coisa que Paulo não aceitava de jeito nenhum, era agradar. Então, olha as peças que Deus, né? Os 12 apóstolos. Um precisava ser político para poder dar uma segurada na judeusada, né? Outro tinha que ser mais emoção, como Paulo. Outro tinha que ser o líder, que era Simão Pedro, né? Que era a pessoa que conseguia ponderar. A turma hoje em dia do deixa disso, gente, calma, né? E Emmanuel relata no livro que foi a primeira vez, com essa frase mesmo, que Paulo olhou para Tiago. Que Paulo não conseguia, ele tinha ficado cristalizado naquela experiência ruim e ele não tinha capacidade de olhar as coisas que Tiago tinha feito, as dificuldades que Tiago também carregavam no seu íntimo. Nós fazemos isso. Nós não gostamos de uma pessoa e nós nem nos colocamos no lugar dela. Não paramos nem para observar por que a pessoa é assim. Por que será que o Ivens é assim? Será que o Ivens não recebeu, de repente, uma educação assim, assado, e é por isso que o Ivens é assim? A gente não faz isso. Não fazemos isso. Paulo também não fazia. E no livro aqui, Emmanuel coloca assim, um resumo desse encontro, que eu acho muito importante, que eu tenho pensado bastante. Pela primeira vez, Paulo entendeu que a vida exige mais compreensão do que entendimento. Ele pôde compreender os motivos de Tiago. E até os motivos do Cristo, de escolher pessoas tão diferentes para trabalhar no seu apostolado. Mas vamos seguir um pouco adiante. Já estamos meio... Mas eu não estou nem aí para esse horário. E Paulo, nessa peregrinação toda, é um gigante, né, do Evangelho, porque foi se transformando num gigante, né, num espírito gigantesco, né, de força, de luta. E já cansado, o Senhor, né, começou a ter auxílios de jovens. E aí, onde estão os nossos jovens, né? Timóteo foi um deles. Timóteo tinha 13 anos só, quando Paulo conheceu. E em Timóteo, Paulo viu um filho que ele nunca teve. Silas também. Escreveu 2 cartas para Timóteo. Timóteo foi um discípulo que foi portador de muitas cartas, que ia nas igrejas, deixava as cartas que Paulo escrevia, mas recebeu 2 cartas muito importantes, que hoje eu posso dizer que Paulo escreveu para todos os jovens, né? Que é da importância de respeitar as estações da vida, que nós não respeitamos. Da importância que os jovens têm de honrar seu pai e sua mãe. Porque, às vezes, a gente olha os nossos pais hoje assim e fala assim, nossa, meu Deus do céu, né? Somos, muitas vezes, mais inteligentes, mas nós não temos a experiência de vida que eles têm. E, nas experiências de Paulo, a vida ensinou para ele que, muitas vezes, é necessário ter mais coração do que inteligência. Que, muitas vezes, na vida, a inteligência não serve para nada.
que o importante é o que a gente traz no nosso coração. E, além desses dois jovens, Paulo teve outras pessoas que o auxiliaram muito, que não dá para eu ficar me apegando muito na história, que vocês precisam ler o livro. E, no meio do caminho, Paulo conheceu Lucas, que todo mundo sabe da importância de Lucas, que foi um médico que largou sua vida para seguir Paulo, para auxiliar Paulo, né, escrever todos esses evangelhos, essas cartas. Lucas seguiu pelo plano A da vida. Toda vez que eu falo de Lucas, eu penso nisso, porque a gente tem plano A e plano B, né? O A é pelo amor. Então, não acontece nada, dá tudo certo na vida, que era assim a vida de Lucas. Lucas nunca tomou uma pedrada. Nunca foi açoitado, nunca foi preso. Lucas estava aqui, junto com Paulo. Vou buscar uma água. Saía, voltava, não tinha mais ninguém, todo mundo tinha sido preso. Lucas não foi porque foi buscar água. Já Paulo escolheu o plano A ou o plano C, né? E Paulo, assim, trazia uma vontade imensa, que era de escrever um evangelho. Uma vontade ardente, assim, do fundo do seu coração. E, quando ele voltou do deserto, ele foi visitar Levi, conversou com Levi sobre todas as experiências que Levi teve, conversou com Maria de Magdala sobre as experiências que ela teve com Cristo. Foi visitar os cegos, os leprosos, que Jesus curou. Conversou com todos eles sobre a experiência que eles tiveram. Visitou Maria, mãe de Jesus. Perguntou para Maria o que quase ninguém havia perguntado. O que Maria sentia como mãe? Porque, às vezes, a gente esquece que Maria foi mãe, que Maria amamentou, o tanto que Maria deve ter sofrido de ter visto seu filho sendo assassinado injustamente. Documentou toda essa conversa que ele teve, toda essa peregrinação de 30 anos, porque o sonho de Paulo era escrever o Evangelho. Mas, mais uma vez, Deus mostra que não somos donos do nosso destino. Paulo é preso. Paulo não consegue escrever o Evangelho. E, nos tempos de hoje, que a gente quer ser dono de tudo, né? Escreve uma frase bonita, quer colocar o nosso nome. Imagina se Paulo fosse como nós. Ah, não, eu quero o Evangelho de Paulo. De Lucas, não. Nós não teríamos tido essa riqueza de informações. Mas não. Paulo já tinha sublimado isso. Largado, abandonado todo esse egoísmo que ainda nós temos, né? Deu todo o Evangelho para o Lucas escrever. Lucas escreveu o Evangelho. Quando Paulo recebeu, ele falou assim: nossa, Lucas, você escreve muito bem. Escreve agora uma história dos apóstolos, que é o Ato dos Apóstolos. Lucas, nesse meio tempo, Paulo já estava vindo, já tinha sido preso, acho que ele foi preso umas 3 vezes, né? Pelo 4, sei lá, e estava vindo para Roma, porque Paulo era cidadão romano. E ele tinha pedido uma audiência com o imperador, porque ele, como cidadão romano, ele tinha o direito de pedir uma clemência para o imperador, que, na época, era Nero. Eu até custei para entender que, no livro aqui, fala filho de Agripina. Eu, gente, mas quem é essa Agripina? Né? Depois, aí dá um Google lá, que era Nero. Já estavam aquelas perseguições todas contra os cristãos, que a gente, nossa, já está careca de saber. No livro, Emmanuel relata assim, esses momentos. É assim, gente, juro. Eu nem tinha colocado na minha apresentação, porque é tão triste, que o próprio Emmanuel coloca assim: não existe palavra que expresse o que
foi aquele momento, no vocabulário terrestre. Só para contar um pouquinho da história. Paulo foi, conversou com Nero. Paulo ele tinha um poder de persuasão muito grande, né? Nero se convenceu das palavras de Paulo. Aí Paulo, vamos dizer assim, teve um semi-aberto, sei lá, como é que fala? Ele não podia sair ali de Roma, ele tinha que ficar em Roma, mas não estava mais preso. E quando, voltando, né, a Lucas, nesse caminho de volta para Roma, Paulo já tinha recebido a visita dos espíritos de Abigail e Estevão, que tinham adiantado que o fim dele estaria próximo. E ele sabia que o fim dele estava linkado com as coisas que estavam acontecendo em Roma. E então ele veio se despedindo de todas as comunidades, dentro do possível, porque se despedindo de todos os corações. Foi um momento muito bonito, emocionante. Crianças o chamavam de pai, mulheres chorando, todos muito emocionados. E Lucas viu aquilo e falou assim: nossa, Paulo, já que eu vou escrever sobre os apóstolos, eu vou escrever isso, né? Que as pessoas te amavam demais, que as pessoas te adoravam. E Paulo falou: não, Lucas, eu não quero que você mencione nada que possa me envaidecer. Porque todo esse amor é misericórdia divina. Porque Paulo carregava uma culpa gigantesca dentro dele. Uma culpa relacionada a todas as perseguições que ele fez no início, como Saulo. E Lucas obedeceu. E nós só soubemos disso tudo que aconteceu quase 2000 anos depois, através da psicografia de Emmanuel. Na verdade, essa psicografia, eu brinquei até, falei que os evangelhos, lá, as epístolas, é um resumo. Aqui é a história completa. E, então, no momento crucial da sua peregrinação, e não nos enganemos, esse momento chegará para nós também. Nesse momento crucial, quando Paulo está lá na casa de Lino e Cláudia, de madrugada, porque a força ela é assim, né? A covardia, ela chega de madrugada. Paulo estava lá com seus amigos. Lucas não estava, porque foi dormir em outro lugar, porque era para estar também, e é verdade. Chegaram mais de 5 soldados. 5 soldados para levar um velhinho, que era Paulo. Paulo já estava assim, fraco, magrinho, cheio de cicatrizes, de todos os açoites, de todas as prisões. E Paulo permaneceu sereno. Sereno porque ele já tinha passado a sua maior experiência religiosa, que foi em uma das prisões, que ele foi preso num tronco e recebeu a condenação de 39 chibatadas. E, no meio dessas chibatadas, Paulo entra em êxtase espiritual. Sua consciência se expande e ele consegue compreender o que é Deus. Vocês já imaginaram compreender o que é Deus? E qual que era a missão do Cristo na Terra? Então, quando os romanos chegaram para prendê-lo novamente, ele sabia que era a hora dele. Nossa, eu gritaria, saia correndo, no mínimo, né? Mas Paulo ficou tranquilo, sereno. Levaram Paulo para a prisão. Paulo ficou lá durante a noite. Em um certo momento, os soldados o retiraram, levaram Paulo para um lugar afastado e o ajoelharam. E o soldado pegou a espada, tremendo, tipo eu aqui, quando comecei a palestra. E Paulo falou: por que tremes? E o soldado falou: Paulo,
Senhor, eu temo por ti. Paulo, por mim? Eu estou indo agora de encontro ao Mestre. E ti, que voltará ao convívio dos covardes que te obrigaram a fazer isso. O soldado não conseguiu. Aí o chefe da expedição acabou, já estou querendo chorar, já lembro do final. Pegou a espada e cortou o pescoço de Paulo. E agora, essa parte final, eu quero finalizar com a passagem na íntegra de Emmanuel, porque as palavras são maravilhosas. Eu vou pedir desculpa se eu me emocionar, porque eu ensaiei várias vezes e todas eu chorei. E aí, se todo mundo quiser chorar, pode chorar também. Então, cortaram a cabeça de Paulo, e Emmanuel relata assim: o valoroso discípulo do Evangelho sentia a angústia das derradeiras repercussões físicas, mas, aos poucos, experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Mãos carinhosas e solícitas pareciam tocá-lo de leve, como se arrancassem tão só, nesse contato divino, as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. Tomado de surpresa, verificou que o transportavam a local distante e pensou que amigos generosos desejavam assisti-lo em lugar mais conveniente, para que não lhe faltasse a doce consolação da morte tranquila. Depois de alguns minutos, as dores haviam desaparecido por completo, guardando a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga. Experimentava a carícia das brisas matinais que passavam em lufadas frescas. Tentou levantar-se, abrir os olhos, identificar a paisagem. Impossível. Sentia-se fraco, qual convalescente de moléstias prolongadas e gravíssima. Reuniu as energias mentais, como lhe foi possível, e orou, suplicando a Jesus que lhe permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Sobretudo, a falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa. Vocês lembram que Paulo ficou cego em Damasco, e quando ele desencarnou, ele estava cego novamente. Recordou os dias de Damasco, quando a cegueira lhe invadira os olhos de pecador, ofuscados pela luz gloriosa do Mestre. Lembrou o carinho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daqueles singulares remanescências. Depois de grande esforço, conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisava servir a Deus, ainda que tateasse nas densas trevas. Eu acho isso incrível. Foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível que fora visitada pelo emissário do Cristo na pensão de Judas. Quem sois? Perguntou, como fizera outrora naquele lance inovidável. Irmão Paulo, começou a dizer o recém-chegado. Mas o apóstolo dos gentios, identificando aquela voz bem-amada, interrompeu a palavra, brandando júbilo inexprimível. Ananias, Ananias! E caiu de joelhos, em pranto convulsivo. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando as mãos luminosas na sua fronte. Um dia Jesus mandou que eu lhe te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te,
Já vencestes os últimos inimigos, alcançastes a coroa da vida, atingistes novos planos de redenção. O apóstolo levantou-se afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando à destra dos seus olhos apagados, exclamou com carinho: vê novamente, em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicastes os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Então, o devotado trabalhador do Evangelho reconheceu as maravilhas que Deus reserva aos seus cooperadores no mundo cheio de sombras. Tomado de espanto, identificou a paisagem que o rodeava. Não longe estavam as catacumbas da Via Ápia. Misteriosas forças o haviam afastado do quadro triste em que se decompunham os despojos sangrentos. Sentiu-se jovem e feliz. Compreendia agora a grandeza do corpo espiritual no ambiente estranho aos organismos da terra. Suas mãos estavam sem rugas, a epiderme sem cicatrizes. Tinha a impressão de haver sorvido um misterioso elixir de juventude. Uma túnica de alvura resplandecente envolvia-o, em graciosas ondulações. Mal despertara do seu deslumbramento, quando alguém lhe bateu levemente no ombro. Era Gamaliel, que lhe trazia um ósculo fraternal. Paulo de Tarso sentiu-se o mais de todos os seres. Abraçando-se ao velho mestre e a Ananias, num só gesto de ternura, exclamava entre lágrimas: só Jesus me poderia conceder alegria igual a esta. Mas não acabara de o dizer e começaram a chegar velhos companheiros de luta terrestres, amigos de outros tempos, irmãos desvelados que lhe vinham trazer boas-vindas ao transpor dos umbrais da eternidade. O deslumbramento do apóstolo sucedia ininterruptamente. Como se ficasse em Roma à sua espera, todos os mártires das festividades das vésperas chegaram cantando nas proximidades das Todos queriam abraçar o generoso discípulo, oscular-lhes as mãos. Nesse interim, dando a impressão de nascer em maravilhosas fontes do mais além, ouvia-se uma carinhosa melodia, acompanhada de vozes argentinas, que deviam ser angélicas. Surpreendido com a beleza da composição, intraduzível na linguagem humana, Paulo ouvia o venerando amigo de Damasco que explicava solícito: este é o hino dos prisioneiros libertos. Gente, nós somos prisioneiros de nós mesmos. Observando-lhe a intensa comoção, Ananias perguntou: qual é o seu primeiro desejo nas esferas dos redimidos? Redimido é um espírito que não precisa mais reencarnar. Só reencarna se ele quiser. Paulo de Tarso intimamente recordou Abigail e os anelos sagrados do coração, como aconteceria a qualquer ser humano, mas integrado no ministério divino que manda esquecer os caprichos mais singelos e, sem trair a gratidão da misericórdia do Cristo, respondeu comovidamente: meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus para ofertar-lhe o meu agradecimento. Então, depressa, toda a caravana seguiu para Jerusalém. Em cada lugar, cada igreja que ele visitava nesse caminho, juntavam-se mais pessoas que já haviam desencarnado, né? E todos eles juntos seguiam Paulo. E obedecendo às ordens de Anania, reuniram-se no cimo do Calvário. E ali cantaram hinos de esperança e de luz.
Lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros remidos recolheram-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado e em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenhou-se, então, na tela do infinito, um quadro de beleza singular, como se houvesse rasgado a imensurável umbela azul. Surgiu, na amplidão do espaço, uma senda luminosa e 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail do lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto, também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos, no assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçava com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos 2 irmãos de Corinto, beijar-lhes as mãos no seu arroubo de ventura, mas, qual criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora aos meus braços, pois é da vontade do meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Obrigada, gente.